E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as eleições em São Paulo. Eu converso com Tomé Abduch, deputado estadual eleito pelos Republicanos de São Paulo. Vamos falar sobre a nova composição da Assembleia Legislativa, as pautas prioritárias e o Pacto Federativo. Tomé, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem? Olha, um beijo para todos vocês, a produção da Gazeta. Muita falta daqui a dias que Exatamente, eu ia citar inclusive ex-comentarista aqui, engenheiro e também presidente do movimento Nas Ruas. Por que a política agora? O que te motivou e por que os republicanos? Olha, Denise, eu faz mais de 10 anos que eu subo em caminhões para poder lutar pelas coisas que eu julgo como importantes para o Brasil, principalmente a luta contra a corrupção. E eu percebi que se pessoas de bem não estiverem dentro da política para poderem tomar as decisões e votarem a favor do que a nossa sociedade precisa, a gente não vai mudar nunca o Brasil. Não adianta somente ir para a Paulista de verde e amarelo com as nossas bandeiras, se nós não tivermos realmente pessoas internas que possam levar o caminho do Brasil que nós queremos. Então essa foi a minha decisão. Eu também fui muito motivado pelo nosso futuro governador, e por outras pessoas importantes da política para poder estar na LESP ajudando o estado de São Paulo. Então foi isso que me motivou. Agora, você sempre se colocou como um liberal, em relação à política econômica. Eu queria a sua avaliação em relação ao atual momento que a economia brasileira vive, não é? Porque nós tivemos até um crescimento maior do que esperado, mas nós temos muitas incertezas ainda para o ano que vem e incertezas que vão estar muito relacionadas ao relacionamento do governo com o Congresso. O Congresso tem uma maioria conservadora, mas o Brasil está aguardando reforma tributária, reforma administrativa, diminuição do tamanho do Estado. Houve um atraso muito grande, por exemplo, naquele que seria o programa de privatização de Paulo Guedes. Como é que você vê a perspectiva nesse sentido? Olha, estamos num momento muito importante. Pela primeira vez, o Congresso brasileiro como um todo, ele está mais à direita, com mais conservadores, com mais liberais. E a gente acredita que essa mudança que o Brasil teve hoje vai favorecer muito para que a gente possa realmente votar o que é importante para essas reformas passarem. No passado, nós tivemos o Rodrigo Maia, que travava tudo, não deixava as coisas acontecerem. Neste momento, temos no Senado o Rodrigo Pacheco, que também parece que não tem intenção que as coisas sejam pautadas. E a gente espera que, caso esse governo se reeleja e com esse Congresso mais à direita, nós possamos ter uma força maior para poder aprovar essas importantes reformas para o Brasil. O Paulo Guedes tentou fazer muita coisa. Claro que conseguimos passar reformas importantes, como a própria Previdência, o marco do saneamento e outras importantes reformas, mas ainda precisa fazer muito pelo Brasil e são essas pessoas votando a favor delas e que vão fazer que tudo dê certo. Porque tem essa questão, nós vimos a eleição de um Congresso que é mais conservador, mas também de avanço dos partidos chamados centrão. E se sabe das dificuldades de articulação, daquela questão histórica do toma lá da cá, e aí eu queria saber a sua opinião a respeito do chamado orçamento secreto, emendas do relator. Neste ano mesmo, Paulo Guedes teve de fazer uma série de cortes em várias áreas por causa das emendas e emendas que já constam do orçamento do ano que vem. Olha, Denise, esse assunto do orçamento secreto ele já está se tornando muito desagradável para a população, É claro que o presidente ele acabou derrubando, ele vetou isso tudo, mas o Congresso decidiu por estar tendo esse orçamento dessa forma. Então isso não é um problema do governo, isso é um problema estrutural das pessoas que lá estão. Isso está muito claro para todos, esse assunto acho que já saiu um pouco de pauta, porque tentam atacar o presidente da República o tempo todo, colocando como se quisesse esconder as coisas da população, e na verdade, num país que nós temos pela nossa Constituição de 1988, um país presidencialista, mas a grande verdade é que o nosso país é parlamentarista. Quem manda é o parlamento, e por isso a importância de colocar pessoas lá dentro que votem a favor do Brasil. Também não está tão antigo assim, porque nós tivemos o primeiro caso de prisão, no Maranhão, inclusive, desvio de recursos na área da saúde e não se consegue voltar à origem dos recursos. Então, acho que é uma pauta que deve ser discutida, porque o Brasil precisa articular, inclusive o próprio presidente Bolsonaro fala em dar continuidade ao Auxílio Brasil e para isso precisa de recursos, precisa de um novo arcabouço fiscal que vai ter de ser negociado com esse Congresso, querendo ou não, A diferença hoje, pelo que eu percebo, Denise, eu tenho hoje muita proximidade com o governo, eu participo, mesmo não sendo um político, não era um político, hoje acabei me tornando há muito tempo,
da própria política. E eu vejo que antigamente o Congresso era comprado. Hoje há uma composição que é totalmente diferente do passado. Se nós não tivermos uma composição com o Centrão, mesmo com as pessoas da esquerda, a gente não consegue fazer com que o Brasil ande. Isso é uma coisa muito importante deixar claro para a população, porque muita gente fala, olha, ele se compôs com o Centrão, mas de uma maneira necessária ao Brasil. Quando nós temos um Centrão que tem praticamente 300 cadeiras no Congresso e eles não estão a favor, né, das pautas importantes para o Brasil, nada passa. Então essa composição ela é necessária, é importante e é muito diferente de comprar o Congresso, como era feito antigamente no período do PT. Agora, também você vai ser deputado estadual, então vamos falar da Assembleia aqui em São Paulo. Eu queria saber quais são as suas pautas prioritárias. Olha, minha primeira pauta prioritária vai ser a defesa do empreendedor. Quem produz empregos, quem paga impostos, quem tem as maiores burocracias para poder fazer esse Brasil andar são os empreendedores. Então, eu vou trabalhar muito para poder ajudar que os empreendedores tenham menos burocracias e possam ter os seus projetos com uma tramitação mais fácil. Hoje em dia, você pega um grande varejista que quer montar uma loja, ele muitas vezes está com tudo de maneira republicana, projeto na prefeitura, as suas licenças, a parte de meio ambiente, a parte de bombeiros, e ele não consegue fazer com que o seu negócio possa se iniciar, porque essa burocracia não lhe permite que abra o negócio. Eu já vi muitos lojistas, né, que geram muitos empregos, estarem com uma loja pronta, montada, com o seu estoque todo, com funcionários contratados, prontos para começar a vender e pagar impostos, e a burocracia, mesmo estando tudo correto, não permite que ele abra os seus próprios negócios. Então, eu vou ter uma defesa muito forte ao empreendedor, porque é quem gera emprego. E um segundo ponto também que eu vou ter como pauta básica dessa minha gestão vai ser a ajuda aos moradores de rua e a Cracolândia, né, nessa parte toda que a gente vê há muitos anos acontecendo, e a impressão que nos dá é que eles não querem que isso mude. Então, eu vou ser muito firme para poder ajudar moradores de rua e a parte de Cracolândia. Agora, também, quais seriam as suas propostas nesse sentido, né? De você reduzir os moradores de rua? A gente vê que muitas vezes a pessoa saiu da casa e tem a questão da Cracolândia. São dois problemas separados que nós temos hoje a serem enfrentados. A Cracolândia parece uma questão crônica aqui da cidade de São Paulo, né? Olha, Denise, além de uma questão crônica, é uma questão política também, sabe? Faltou vontade para que isso pudesse acontecer, porque você tem que mexer em muitos locais diferentes para que isso dê certo. Então, eu vou dar a cara para bater, eu vou comprar essa briga, eu vou me aprofundar muito para entender quais são os pontos importantes que a gente tem que discutir. Mais do que isso, eu vou levar essa discussão de maneira muito clara para a sociedade, para que a gente possa ter uma força popular para ajudar essas pessoas que estão lá, né, praticamente abandonadas, né, numa área muito importante de São Paulo, que é o centro. Essa área do centro de São Paulo, Denise, é uma das áreas mais importantes que nós temos em São Paulo. Nós temos inúmeros empregos ali. Quando você pega a Santa Efigênia, a Brás e as outras regiões todas que estão à volta, existe uma série de empresas que geram empregos, que pagam impostos naquele centro. Toda a parte cultural de São Paulo está lá, e a gente vê todo aquele centro degradado com moradores de ruas e também com a questão das drogas. Então, ali vai ser uma pauta muito importante na minha gestão. E nessa questão da liberação da atividade, do estímulo ao empreendedorismo, São Paulo também tem que recuperar investimentos que acabou perdendo, especialmente na área industrial, né? Muitas indústrias migraram para outros estados porque não há nenhum tipo de incentivo fiscal aqui. Parece que tudo é feito para levar o empreendedor embora de São Paulo. Em São Paulo nós sabemos, né, o estado que gere praticamente o nosso país, as maiores arrecadações de impostos estão aqui. Então essa oportunidade, esses empregos, essas indústrias têm que voltar para São Paulo, têm que estarem aqui. E para isso nós vamos ter um alinhamento muito grande, caso seja eleito o governador Tarcísio, para que essas empresas possam estar em São Paulo gerando emprego aqui no nosso estado. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual que você acha que é a margem de manobra da Assembleia, de um deputado, para apresentar propostas nesse sentido que você colocou, que mexe tanto com a economia do estado? Olha, a gente tem que ter pessoas sérias, competentes. Eu não sou político, né? Estou agora me apropriando desse cargo. O que eu vou prometer nessa minha gestão é seriedade, integridade, trabalho. Eu vou me aprofundar no que é importante para o Brasil. Claro que existe uma curva de aprendizado em tudo que você faz. É a minha primeira vez entrando na Assembleia. Eu vou ter que entender como tudo funciona e aí sim começar a trabalhar firme para poder aprovar as pautas importantes. E mais do que isso,
ser uma força política junto ao nosso governador, futuro governador Tarcísio, para que as coisas possam tramitar e serem aprovadas. Porque não adianta ter boas propostas e as pessoas barrarem. Hoje nós temos um congresso, uma Alesp, que ela está muito voltada para que as coisas aconteçam. Então eu estou muito animado e muito otimista. É isso, nós ouvimos o Tomé Abduch, que foi comentarista aqui do Jornal da Gazeta, agora deputado estadual eleito pelo Republicanos de São Paulo. Tomé, bom trabalho então à Assembleia e obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite, um beijo a todos vocês. Com vocês.